Ana. Uhum. Vamos lá. Boa noite a todos. Hoje nós vamos falar do sistema respiratório. E aí depois das 9 horas tem uma atividade lá já para ser feita, né? Então tem material de apoio, tem um vídeo, e aí depois, assim que ficar pronta essa videoaula, eu vou estar colocando lá também. Então vamos lá. O sistema respiratório, isso dá uma controvérsia, eu botei sistema ventilatório, né? Porque na verdade quem respira são as mitocôndrias, né? Na verdade o nosso organismo ele ventila, ele leva o ar e tem a troca gasosa, né? Então, essa terminologia não está errada, sistema ventilatório também, né? Mas existe uma contradição aí, né? Tem pessoas que aceitam e pessoas que não aceitam. Então, qual é a função do aparelho respiratório ou sistema ventilatório, né? É facultar a troca de gases, tá? Com ar atmosférico, cuja função é assegurar uma permanência de concentração de oxigênio no nosso sangue, né? Necessária às nossas reações metabólicas. Em contrapartida, né? Também serve como via de eliminação de gases residuais, né? Que resultam da reação do metabolismo. E quem são esses gases, né? Representado por quem? Pelo gás carbônico. Aí, o intercâmbio dos gases, né, se faz a nível dos pulmões, onde ocorre a troca gasosa, né? Mas para que o ar atinja, né, os pulmões, ele tem que percorrer porções, um tubo, né, porções de um tubo irregular, né, de vários calibres, e quanto mais profundo, diminuindo esses calibres até chegar nos alvéolos, né? O nome dessas vias se chamam vias aeríferas, né? E essas vias aeríferas, elas são divididas em vias aéreas superiores e vias aéreas inferiores. Então, o que seriam as vias aéreas superiores, né? O nariz aqui, a cavidade nasal, né? A faringe e a laringe. E vias aéreas profundas, traqueia, brônquios, bronquíolos, né? Alvéolos, pulmões, tá? Então, as vias aéreas superiores vão aqui até a laringe. Então, do nariz à laringe são vias aéreas superiores. E abaixo da laringe, que é da traqueia em diante, são as vias aéreas inferiores. Então, a primeira estrutura das vias aéreas superiores é o nariz, né? O nariz ele está localizado no centro da face, uma protuberância, né? E dependendo da raça, alguns têm um nariz maior, outros menor, né? Isso depende da raça, da genética, né? Isso é a parte externa do nariz, né? E existe também uma escavação que apresenta interiormente no nariz, conhecida como cavidade nasal, né? O nariz ele tem uma forma de pirâmide irregular, né? Ele fica verticalmente ajustado num terço médio da face, que seria essa foto aqui, o nariz, né? E eu falei para vocês que dependendo da raça ele pode ser maior ou menor, né? Então, o nariz no seu interior ele apresenta a cavidade nasal, né? Está no interior do nariz, ela é subdividida em dois compartimentos, né? Direito e esquerdo. Cada compartimento dispõe de um orifício de entrada, que são as narinas, e um orifício posterior, que é chamado de coana, né?
Então, essas coanas, elas fazem a comunicação da cavidade nasal com a faringe, né? E é na cavidade nasal que o ar torna-se condicionado, ou seja, ele é filtrado, umedecido e aquecido. Isso acontece nas cavidades nasais. Mas por que isso acontece lá? Porque dentro das cavidades nasais, eu vou ter, tá, três meatos, meato superior, meato médio e meato inferior, e três conchas. A concha superior, né, a concha média e a concha inferior. Então, quando o ar entra no nosso nariz, ele percorre essas estruturas aqui, né? Então, é aqui que o ar é filtrado, por isso que a gente tem os pelinhos na entrada do nariz. Aqui dentro, você pode ver que a nossa cavidade nasal ela é bem vascularizada. Então, o ar ali, ele é aquecido e umidificado, né? E aqui está a coana, que vai entrar em contato depois com a faringe. Tá? A laringe, perdão. A laringe. Então, o ar, quando entra, ele passa por esses meatos aqui entre as conchas, onde ele é aquecido e umidificado, né? E ele é filtrado bem aqui na entrada, pelos esses pelos que tem aqui na entrada da cavidade nasal. Ok? E essas cavidades nasais, elas são separadas por um septo nasal, né? O septo é que divide a cavidade nasal direita da esquerda. Tá? Aí vem a faringe. Falei do nariz, né? Vem a faringe, né? A faringe é um tubo que começa, né, abaixo das coanas, se estende para baixo do pescoço. Ela está situada atrás da cavidade nasal, logo à frente das vértebras cervicais. E a parede da faringe ela é composta por músculos, né, e revestida por uma túnica mucosa. Então, uma coisa que a gente não pode esquecer, que a faringe tanto faz parte do aparelho respiratório ou ventilatório, né, como do aparelho digestório ou digestivo, né? São só sinônimos. Então, a faringe ela funciona tanto na passagem do ar como na passagem do alimento. Quer ver? Você inspira, ele vem para cá. E quando você engole um alimento, ele vem para o esôfago. Então, a faringe tanto faz parte do aparelho ventilatório como do aparelho digestório. Tá? E quais as estruturas? Como é dividida a laringe? A laringe é dividida em uma porção chamada nasofaringe, depois por uma porção chamada orofaringe e uma terceira porção que é chamada laringofaringe. Tá? É nessa região chamada laringofaringe que eu tenho aqui uma estrutura, né? Uma estrutura que é essa estrutura aqui onde eu estou com ponte laser, que é a epiglote. E olha como ela funciona, né? Quando você inspira, tá? A epiglote ela se eleva, fazendo com que o ar venha até a traqueia. Tá? Já, se você observar, quando você engole, né, a epiglote abaixa, fechando a entrada da traqueia e a comida vai para o esôfago que está aqui, ó, atrás da traqueia. Por isso que quando você come, né, e às vezes a comida, se ela não for para o esôfago, ela vier aqui para a traqueia, você se engasga, como vocês
costumam falar aqui em Santa Catarina, se afogar. Né? E aí, como reflexo, você tem o quê? A tosse. Porque está entrando alimento onde que tem que entrar ar. Então, a tosse é uma reação das vias aéreas inferiores. Tá? Uma reação de defesa. Já o espirro é uma reação de defesa das vias aéreas aqui, das vias aéreas superiores, do nariz aqui. Tanto é que quando a gente sente um cheiro, né, ao qual você é alérgico, você espirra. Por quê? É uma reação das vias aéreas superiores. E a tosse é uma reação de defesa das vias aéreas inferiores. Né? É que foi alguma coisa para a via aérea inferior que não é o ar. Então, o reflexo de proteção que você tem é a tosse. Né? E o reflexo de proteção que você tem das vias aéreas superiores é o espirro. Esse desenho aqui, essa arte, né, pegando aqui a faringe num corte no plano parietal, tá? Eu dividi em anterior e superior, anterior e posterior. E aqui eu consigo ver, ó, a nasofaringe, a orofaringe e a laringofaringe que eu tenho aqui, ó, a epiglote, que é essa estrutura aqui. Então, até agora eu falei da cavidade nasal, né? Função filtrar, aquecer e umedecer o ar. A faringe, que é dividida em 3 porções, naso, oro e laringofaringe. Na laringofaringe eu tenho o epiglote, né? A faringe serve tanto no aparelho respiratório como no aparelho digestório, ou aparelho ventilatório, aparelho digestivo, tá? Para não criar confusão, isso é uma coisa de nomenclatura. E logo em sequência, eu vou ter a laringe. Aí a laringe já faz parte da via aérea inferior. Então, eu tenho a laringe, né? Que é um órgão curto que conecta a faringe à traqueia, tá? Ela está situada numa linha média do pescoço, diante da quarta, quinta e sexta vértebras cervicais. A parede da laringe é composta por 9 peças de cartilagens, 3 são ímpares, 3 são pares, né? E 3 peças ímpares são a cartilagem. As 3 ímpares são a cartilagem tireoide, a epiglote e a cartilagem cricoide. Tá? Tem uma arte aqui, ó, que a gente vai conseguir ver a epiglote, né? A cartilagem tireoide, né? E a cricoide, e a cartilagem cricoide. Quando o indivíduo vai fazer uma traqueostomia, né? Que é uma via aérea um paciente que está em ventilação mecânica, né, muito tempo, é aqui o acesso que eles botam a cânula, tá, de traqueostomia. É bem aqui, acima da cartilagem cricoide, entre a cartilagem cricoide e a cartilagem tireoide. É nesse espaço aqui. Eles cortam e introduzem aí a cânula. Eles fazem uma via aérea artificial, tá? O indivíduo respirar melhor. Isso é uma vista anterior. Tem uma vista posterior da laringe, tá? E é na laringe, agora numa vista superior, que eu tenho, né, que as pessoas chamam de cordas vocais. Mas é um nome que não é mais utilizado, né? Porque a laringe é o aparelho fonador. Né? O que acontece? Esses músculos aqui,
né, que antigamente ainda tem gente que fala cordas vocais, mas são músculos vocais. Quando o ar passa aqui, quando você está expirando, que o ar passa ali, ele vibra e aí sai a tua voz. Né? E aí, quem canta, né, exercita bastante esses músculos aqui. Então, você tanto pode ficar com a voz muito grossa, como uma voz mais fina, né? Isso aí a pessoa trabalha isso aqui, essa passagem de ar, né? Então, esses músculos aqui, principalmente esses músculos aqui, ó, são os músculo vocal. Quando o ar passa aqui, vibra, e aí tem a nossa voz. Vou mostrar aqui uma foto, uma outra arte, né? Para mostrar aqui, ó, eu tenho aqui, ó, a laringe está aqui. E logo em seguida eu tenho a traqueia. Mas a laringe está aqui. Tá? Uma outra arte, né? A laringe está aqui, ó. E aí eu não tinha uma cartilagem lá chamada de cartilagem tireoide. Então, abaixo da cartilagem tireoide aqui, ó, eu tenho, né, uma glândula chamada glândula tireoide, que quando nós estudarmos o sistema endócrino, vamos estar falando sobre ela, né, a função dela, a ação dela. Então, logo depois da laringe, qual é a outra estrutura que eu tenho do aparelho? Sistema respiratório, sistema ventilatório? É a traqueia. Tá? Então, a traqueia constitui um tubo que faz a continuação da laringe, penetra no tórax e termina, né, fazendo uma bifurcação, formando dois brônquios fontes principais, o brônquio fonte direito e o brônquio fonte esquerdo. Tá? O ângulo formado pela essa bifurcação da traqueia, né, tem um nome, né, se chama carina. Tá? E daqui a pouco eu vou estar mostrando para vocês. Então, a traqueia, né, a estrutura da traqueia, o arcabouço da traqueia, é constituído aproximadamente por 20 anéis cartilaginosos incompletos. Como são incompletos? Eles têm forma de C. Tá? Na sua região anterior, eu tenho o anel cartilaginoso. Na região posterior, não. Daqui a pouco eu vou estar mostrando para vocês. Tá? E aí, como eu falei, que inferiormente ela se bifurca, dando origem ao brônquio fonte direito e esquerdo, né? E esse ângulo formado por essa bifurcação chama-se carina, tá? Com C. Aqui eu tenho, ó, a traqueia, né? E aqui, ó, ela se bifurca, tá? Em brônquio fonte direito e brônquio fonte esquerdo. Esse ângulo formado por esses brônquios fontes chama-se carina. Então, se vocês observarem, a traqueia ela vem aqui, ela tem um diâmetro. A partir do momento que ela se bifurca em brônquio fonte direito e esquerdo, ela diminui o seu diâmetro, né? E aí depois, preste só atenção, do lado direito, ela vai se bifurcar, tá? Em brônquio lobar superior, brônquio lobar médio e brônquio lobar inferior, tá? Então, o brônquio fonte direito, tá, vai se bifurcar dando origem ao brônquio lobar superior, ao brônquio lobar médio e ao brônquio lobar inferior. Tá? O brônquio fonte esquerdo, ele vai se dividir dando origem ao brônquio fonte superior esquerdo e ao brônquio fonte lingular. Tá? Então, ele vai dar origem ao brônquio fonte
direito, perdão, brônquio superior, brônquio fonte, o brônquio lobar superior e o brônquio lobar inferior. O brônquio lobar superior do pulmão esquerdo, tá? Ele vai se dividir num segmento chamado segmento superior do pulmão e brônquio lingular. Tá? Daqui a pouco vocês vão entender por que no pulmão direito eu tenho o brônquio lobar superior, o lobar médio e o lobar inferior. E que no pulmão esquerdo eu só tenho o brônquio lobar superior e inferior. Porém, esse brônquio lobar superior ele vai se dividir, dando origem também a um brônquio chamado lingular. Tá? Na região, isso aqui é para mostrar para vocês que eu acabei de falar que a traqueia, elas são anéis circulares incompletos, porque essa região toda é cartilagem, região anterior, anterolateral. E a região posterior, eu não tenho cartilagem, tá? Então, eu tenho na região posterior um músculo traqueal e no interior da traqueia, né, eu tenho revestimento desse epitélio aqui. Esse epitélio aí eu tenho glândulas, né? Então, internamente, a traqueia ela tem um epitélio com glândulas, mucosas, né? E sua região anterolateral é cartilagem e a sua região posterior é o músculo traqueal. E aí, como eu falei para vocês, a traqueia se divide em brônquio-fonte, direito e esquerdo, e esses brônquio-fontes, né, eles se dividem em bronquíolos. Tá? Então, brônquios. Os brônquios principais fazem a ligação da traqueia com os pulmões, né? São divididos em brônquio-fonte, a primeira divisão é brônquio-fonte direito e esquerdo. O brônquio-fonte direito, né, aproxima-se na direção da traqueia. O que quer dizer isso? Ele é menos oblíquo, mais curto e mais grosso. Tá? Então, o brônquio-fonte direito, ele é mais oblíquo, mais curto e mais grosso. Tá? Então, o brônquio, ao atingir os pulmões, tá, correspondentes, direito e esquerdo, eles se subdividem em brônquios lobares. Então, eu tenho traqueia, que se divide em brônquio-fonte direito e esquerdo, e os brônquio-fontes vão se dividir em brônquios lobares. Tá? Aqui do lado direito eu tenho brônquio lobar superior, médio e inferior. Do lado esquerdo eu tenho brônquio lobar superior e inferior, porém o brônquio lobar superior esquerdo ainda tem uma divisão que é o brônquio lingular. Tá? E esses, como eles vão se dividindo cada vez em estruturas menores, os brônquios lobares vão se subdividir, né, em brônquios segmentares, tá? Se distribuindo a um segmento pulmonar. Parou por aí? Não. Tá? Esses brônquios segmentares eles vão se ramificando, né, abundantemente em bronquíolos. E os bronquíolos, né, vão terminar nos alvéolos, que é onde ocorre a troca gasosa, a hematose. Então, se vocês observarem nessa arte aqui, ó, eu tenho brônquio-fonte, traqueia,
brônquio-fonte direito, brônquio-fonte esquerdo, brônquio lobar superior, médio e inferior, brônquio lobar superior, esquerdo e inferior esquerdo, né? Aí aqui, ó, o brônquio vai se dividir, ó, em um bronquíolo aqui, um bronquíolo aqui e um bronquíolo aqui. Aqui, mesma coisa. Tá vendo que a cor é diferente. Só que eles vão se dividindo cada vez mais, tá? Os bronquíolos, eles vão se dividindo cada vez mais e cada vez menores, 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 tá? Então, por isso que esse chamado de árvore brônquica, né? Porque ele é até uma árvore invertida, né? Se eu virar de cabeça para baixo, eu tenho os galhos ali, que são os brônquios, os bronquíolos. Ó, e o que acontece é isso aqui, ó. Os bronquíolos, eles vão se dividindo, segmentares, segmentares, cada vez menores, ó. Ó. Bronquíolos, até chegar nessa estrutura aqui, que está ampliada aqui, que é o ácino. O que é o ácino? Um conjunto de alvéolos. Então, são nessas bolinhas aqui, que parecem um cacho de uva, né? Cada bolinha dessa, que fosse uma uva, vamos fazer uma relação como se fosse um alvéolo. Então, é aqui que ocorre a troca gasosa. Tá? E aí, por que a nossa parede interna das vias aéreas, elas produzem muco justamente para expelir tudo que não é interessante, não é importante, para fora do pulmão. E aí, quando às vezes você tem muita produção do muco, você pode atrapalhar, né, a entrada do ar. E aí, dependendo desse muco, se esse muco estiver infectado, purulento, um catarro mesmo, né, para ficar mais fácil para vocês entenderem, ele vai dificultar o ar a entrar. Ao dificultar o ar a entrar, você tem uma diminuição da tua troca gasosa. Por isso que quando eu falo assim, a criança, o idoso, o indivíduo mesmo, está gripado, está com o pulmão congestionado, que começa a tossir. Isso é um reflexo das vias aéreas inferiores para expelir aquela quantidade de muco que está além do normal para facilitar a troca gasosa. E aí, os adultos, né, conseguem até expelir, cuspir. A criança geralmente não. Ela engole. Ao engolir, ela elimina nas fezes, não tem problema. Então, mais uma arte aqui. Então, cada alvéolo desse é onde ocorre a troca gasosa. Então, o sangue chega aqui pelas veias pulmonares, os bronquíolos, né? Com sangue em uma concentração de gás carbônico maior do que o oxigênio, mas muito maior. Né? Nos alvéolos acontece a troca gasosa, e esse sangue que era venoso, com a troca gasosa, passa a ser arterial e sai daqui, né, pelos capilares pulmonares de volta, né, para o coração. Então, o que acontece é isso aqui, ó. Ó, é um alvéolo, tá? É só um alvéolo, então passa aqui, ó, a hemácia com muita concentração de gás carbônico, e aí, conforme vai sofrendo a troca gasosa, né, essa hemácia ela vai mudando de cor, porque começa a apresentar uma concentração maior de oxigênio. Tá? Aqui é só para mostrar, né, as veias carregando o sangue venoso, e depois esse sangue venoso que vai ser transformado em sangue arterial rico em oxigênio, ele retorna. Pode ver que as setinhas são das veias azuis e a saída do alvéolo são as artérias. Isso está lá dentro dos pulmões. Né? Então, agora vamos para fora, né? Os pulmões. Né? Os pulmões são duas vísceras situadas, uma de cada lado
no interior do tórax, né, onde se dá o encontro do ar atmosférico com o sangue circulante, ocorrendo, então, a troca gasosa, a hematose. Então, os pulmões eles se estendem do diafragma até um pouco acima das clavículas. Tá? E eles estão abaixo ali, justapostas às costelas. Então, eles estão acima do diafragma, então um pouquinho acima da clavícula. Tá? E ele é protegido pelas costelas. E aí tem, assim, umas curiosidades, né? O pulmão direito, ele é mais espesso e mais largo do que o esquerdo, tá? O direito também é um pouco mais curto, né? Porque o diafragma é mais alto do lado direito, porque ali do lado direito eu vou ter o fígado. O pulmão esquerdo tem uma concavidade, né, que é a incisura cardíaca ou área cardíaca, tá? Cada pulmão tem uma forma que lembra uma pirâmide, com uma ápice, uma base, 3 bordas e 3 faces. O ápice do pulmão ele é voltado cranialmente, tem uma forma levemente arredondada. Tá? Ele apresenta um sulco percorrido pela artéria subclávia, denominado sulco da artéria subclávia. No corpo, né, a ápice do pulmão atinge o nível da articulação externo-clavicular. A base do pulmão apresenta uma forma côncava, apoiando-se sobre a face superior do diafragma. A concavidade da base do pulmão direito é mais profunda do que o do esquerdo, porque do lado direito tem a presença do fígado. Quando nós fizermos a nossa aula prática, nós vamos ver todas essas estruturas que eu estou falando. Ainda dos pulmões, né, as bordas dos pulmões, né, ou bordas do pulmão, né? Os pulmões apresentam 3 bordas, uma anterior, uma posterior e uma inferior. A borda anterior ela é delgada, estende-se à face ventral do coração. A borda anterior do pulmão esquerdo apresenta a incisura produzida pelo coração, a incisura cardíaca, ou também conhecida como área cardíaca, né? A borda posterior, ela é romba, quer dizer, ela é arredondada e projeta-se na superfície posterior da cavidade torácica. A borda inferior apresenta 2 porções, né? Uma porção delgada e projeta-se ao que se chama no recesso costofrênico, e a outra porção que é mais arredondada e se projeta ao mediastino. Tá? Isso que eu falei aqui, ó, a borda 1, né, que é delgada, e a borda 2, que é arredondada, é isso aqui, ó. Ó. A borda anterior e a borda posterior. Né?
Então, isso aqui é um pulmão, é o pulmão direito, numa vista medial. Existe alguma... Essa região medial aqui, ela se chama hilo pulmonar e ela tem uma configuração diferente do direito para o esquerdo, sempre do anterior para o posterior. Então, a configuração do hilo do pulmão direito é veia pulmonar, artéria pulmonar e brônquio-fonte, tá? Só voltando a explicar a configuração do hilo do pulmão direito: veia pulmonar, artéria pulmonar e brônquio-fonte. É diferente do esquerdo, tá? Eu vou estar explicando o esquerdo já já. Bom, os pulmões pesam em média 700 gramas, têm uma altura de 25 centímetros, apresentam 3 faces, uma face costal, uma face diafragmática e uma face mediastínica, tá? A face costal também é conhecida como face lateral. A face diafragmática também é conhecida como face inferior. E a face mediastínica é conhecida também como face média. Tá? Na face costal ou face lateral, ela é relativamente lisa e convexa, voltada para a superfície interna da cavidade torácica. A face diafragmática é uma face côncava que assenta sobre a cúpula diafragmática. E a face mediastínica ou face média ou medial é a face que possui uma região côncava onde se acomoda o coração e dorsalmente encontra-se a região denominada hilo, tá? Hilo pulmonar ou raiz do pulmão. Mas para ficar mais fácil, hilo pulmonar. Então, como eu falei para vocês lá, a configuração do hilo pulmonar direito é veia, artéria e brônquio-fonte. A configuração do hilo pulmonar do pulmão esquerdo é diferente, tá? É veia, brônquio-fonte e artéria. Tá? E aí, ó, na face medial do pulmão esquerdo, eu vejo aqui, ó, a incisura cardíaca, ou área cardíaca, ou impressão cardíaca. Essa aqui, onde acomoda o coração. E aí, daqui a pouco, quando eu for falar da divisão do pulmão direito e do pulmão esquerdo, né? Vocês vão ver que existem diferenças também, tá? Por isso que sugeriu, o pulmão direito é mais espesso, mais curto, mas tem toda uma diferença que se dá na divisão dos pulmões, tá? Tem o pulmão esquerdo que também tem o coração aqui, então faz com que tenha uma pressão ali. Então, a divisão dos pulmões, né? Divisão. Os pulmões apresentam características morfologicamente diferentes, de forma diferente. Morfológico vem de forma. Aí ele fala aqui, ó, o pulmão direito apresenta constituído por 3 lobos e 2 fissuras, tá? Então, o pulmão direito, eu tenho o lobo superior, o lobo médio e o lobo inferior, tá?
e eu tenho uma fissura chamada fissura horizontal e fissura oblíqua. Que daqui a pouco eu vou estar explicando ali, quando eu tiver a arte do pulmão fica mais fácil. Tá? O pulmão esquerdo, ele só tem dois lobos, o lobo superior e o lobo inferior. E apresenta uma única fissura, que é a fissura oblíqua. Tá? Então, e existe uma curiosidade, né? Anteriormente e inferiormente, o lobo superior do pulmão esquerdo apresenta uma estrutura que representa o resquício do desenvolvimento embrionário do lobo médio, que é a língula. Tá? Não esqueçam que o pulmão esquerdo não tem lobo médio, só o direito. Então, eu tenho um resquício desse desenvolvimento na região esquerda, que é chamada de língula. Tá? Que eu vou mostrar já já para vocês. Então, olha só. O pulmão direito é dividido em lobo superior, lobo médio e lobo inferior. Né? Separando o lobo superior dos outros lobos, eu tenho a fissura horizontal. Tá? Tenho o lobo médio e separando o lobo inferior dos outros dois lobos, eu tenho a fissura oblíqua. Ela está aqui. Então, o pulmão direito eu tenho o lobo superior, lobo médio, lobo inferior. Isso aí é uma vista lateral. E o pulmão esquerdo? Eu tenho o lobo superior e o lobo inferior. Separados pela fissura oblíqua. E aí, se lembra que eu falei para vocês que existe uma região do lobo superior do pulmão esquerdo, que é o resquício do lobo médio que existe no direito e não existe no esquerdo? É essa região aqui, ó, chamada de língula. Tá? E aí, agora eu vou falar da subdivisão, né, de cada pulmão. Então, o pulmão direito, ele se divide em lobo superior, lobo médio e lobo inferior. E dentro desses lobos, eu ainda tenho outras divisões. Tá? E o pulmão esquerdo é dividido só em lobo superior e lobo inferior. E dentro desses lobos aqui, eu tenho outras divisões. Tá? Então, olha só. O lobo superior, ele é dividido em apical, anterior e posterior. Lobo superior do pulmão direito. Apical, anterior e posterior. Tá? Lobo médio do pulmão direito é dividido em medial e lateral. Lobo inferior do pulmão direito, eu tenho uma divisão chamada de apical superior, basal anterior, basal posterior, basal medial e basal lateral. Tá? São os segmentos que estão dentro dos lobos. Já o pulmão esquerdo, o lobo superior, eu tenho segmento ápico posterior, segmento anterior, segmento lingular superior e lingular inferior. E o lobo inferior do pulmão esquerdo, ele tem um segmento apical superior, basal anterior, basal posterior, basal medial e basal lateral. E aí, cada segmento desse, na próxima arte, tem uma cor diferente. Tá?
aqui, ó, tá vendo? Os que são correspondentes, né? Isso aí numa vista anterior, eu consigo ver aqui, ó, pulmão direito e pulmão esquerdo. Apical, ó, segmento anterior, né? Segmento posterior. E aí, olha o que acontece. O lobo superior esquerdo, ele ainda tem outros segmentos aqui. Que correspondem, pela cor, corresponde ao lobo médio. Só corresponde. Porque, morfologicamente, como eu falei, eles são diferentes. Se você olhar o pulmão direito e olhar o pulmão esquerdo, ó, tem a língula aqui, tem a incisura cardíaca ou área cardíaca. No direito não tem. Tá? Então, ápice, base, que tem uma forma côncava, porque fica em cima da cúpula diafragmática. Isso é uma vista anterior. Numa vista posterior, eles são muito parecidos, né? Modificam ali as cores por causa das áreas, mas são cores correspondentes, porém áreas diferentes. Agora, numa vista lateral, ó, olha só a diferença entre eles. Olha aqui o pulmão direito como é, né? Lobo superior, médio e inferior. Pulmão esquerdo, lobo superior e lobo inferior. Ó, a língula. E aí eu já vou programar o dia que nós fizermos uma aula prática. Nós vamos fazer uma atividade. Tá? É óbvio que seria interessante que todos viessem, né? Ó, vista medial de ambos os pulmões. As cores, elas são correspondentes. Você pode ver que a forma é diferente. E aí, só mostrar aqui, ó, para vocês, ó, né? O pulmão ele fica numa região chamada no tórax e o coração fica bem aqui, ó, no mediastino, entre os pulmões. Aqui, a hemicúpula diafragmática. Os pulmões, eles são revestidos por uma membrana que protege eles, chamado pleura, tá? Essa pleura se divide em dois folhetos, a pleura parietal, que é a mais externa, e a pleura visceral, que é a mais interna. E entre essas duas pleuras eu tenho um espaço onde eu tenho um líquido chamado líquido pleural. Ok? Pessoal, eu não sei quantas pessoas tem aí, agora eu vou ver. Deixa eu só sair aqui. Ó, eu tenho três pessoas, eu tenho o Gustavo, eu tenho o Lucas e eu tenho a Paloma. Tá vendo? Eu tenho a Paloma. Tá faltando aí o Guto e... Como é que é o nome da outra menina? Juliana. Juliana. Não vai ninguém para a faculdade, ô